dia. Estamos em direto do Auditório Municipal António Cheim, peço desculpa, de Santiago do Cacém, para o debate com os candidatos à Câmara Municipal de Santiago do Cacém. Fizemos um sorteio prévio para determinar o lugar na mesa de cada um dos 5 candidatos e também para a ordem pela qual vão fazer a primeira intervenção. Esta é uma organização do jornal O Setubalense, com a rádio M24, que está a transmitir em direto em FM, em 102.7, e aproveitamos para cumprimentar também os ouvintes, da rádio Sines, que também está a transmitir em direto em 95.9. Bom dia a todos. É também uma parceria com a Rádio Popular FM, da Península de Setúbal, o jornal ULEM e uma produção e transmissão da empresa Morning Panorama. Vamos já dar início ao debate, pela ordem que ditou o sorteio, e eu, antes disso, apenas vou apresentar os candidatos. Tenho à minha direita o candidato do Partido Socialista, Artur Ceia, é o primeiro da direita. À esquerda, o primeiro do lado esquerdo, Ruben Rosa, do Chega. Depois também à direita, Bruno Candeias, do Bloco de Esquerda. À minha esquerda, Luís Santos, da coligação PSD-CDS, e aqui à minha direita, Álvaro Beijinha, o candidato da coligação democrática unitária. Pela ordem deste sorteio, vamos começar por Artur Ceia, e eu pedia-lhe que, em 2 minutos, fizesse a apresentação das linhas principais da candidatura do Partido Socialista. Okay, obrigado. Bom dia a todos. Uma primeira palavra aos colegas do debate. Uma saudação e agradecimento aos órgãos de comunicação social e agradecer o convite que me foi dirigido ao Partido Socialista. Também uma palavra para muita gente que está lá em casa a ouvir-nos e a ver. Muitos de nossos concidadãos estão a residir também e a trabalhar no estrangeiro. Deixem-me dar só este apontamento pessoal e dirigir-me ao meu genro que neste momento se encontra em Moçambique a trabalhar. E depois dirigi-me a todos os habitantes das nossas freguesias, aos habitantes da Abela, do Cercal, de Alvalade, Ermida de Estado, Santo André, da União das Freguesias de Santiago, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra, São Francisco e da União das Freguesias de São Domingos e Valdaco. A candidatura do Partido Socialista apresenta-se perante uma situação que nós consideramos de um estado de necessidade e de alguma urgência. Portanto, o diagnóstico que nós fazemos identificou, 6 aspectos que são relevantes em termos de ação futura governativa. Primeiro, a questão da desertificação do território, a questão do desequilíbrio demográfico, uma política de habitação coerente e consequente, a questão da atração de novos habitantes e de empresas de forma a desenvolver o concelho e as freguesias, a valorização do território e uma questão que nós também consideramos bastante relevante, a modernização dos serviços da Câmara Municipal, decorrente também, necessariamente também, de todo o processo que vai ocorrer para o ano da transferência de competências. Esta candidatura é uma candidatura que pretende ser dialogante, cooperativa, cooperante com todos, com os cidadãos, com as freguesias, com todos os partidos políticos assentes na Assembleia Municipal. Portanto, nós temos a nossa atitude é uma atitude de aceitar e de termos uma atitude colaborativa com todos os cidadãos e com todas as opiniões que são contrárias à nossa, mas que são todas válidas. Nós temos um programa que tem vindo a ser detalhado em medidas. Nós não chamamos um programa eleitoral, chamamos um programa de ação, porque as nossas medidas são medidas concretas e datadas no tempo, calendarizadas. Já consumiu os 2 minutos, okay. Terá oportunidade certamente de voltar a falar e de aprofundar esses temas, que agora apenas elencou, ainda não apresentou nem o diagnóstico da situação, qual é o problema e tampouco as soluções que propõe, já iremos falar certamente. Ruben Rosa, do Chega, pedia-lhe também que nos dissesse quais são as suas prioridades. Já agora, obrigado pelo convite ao Jornal Setubalense. Desde já cumprimento todos os candidatos presentes, todo o público e todos os habitantes do Concelho de Santiago e todos aqueles que nos estão a ver lá em casa. O Chega apresenta-se a estas eleições com um projeto para o Concelho
assentem valores e princípios de transparência, cooperação, desenvolvimento económico e social. Um conselho que por todos, deve ser discutido. Quer-se ativo e atrativo, onde diversas gerações possam conviver no trabalho e lazer, onde se fixam e onde se validam laços de vizinhança e se constrói uma identidade. Ao longo de mais de 40 anos, temos um conselho gerido por políticas de esquerda que, obviamente, fruto da evolução dos tempos, deu sinais de transformação, mas de veras insuficientes no nosso entendimento. A regeneração e a revalorização das zonas comerciais e industriais em todas as freguesias devem representar hoje oportunidades de intervenção que promovam a valorização e a credibilização do concelho, estabelecendo uma relação com o contexto urbano e criando locais que façam uso deste imenso potencial. A sua localização perto do um dos maiores complexos industriais, que é o de Sines, juntamente com o Porto Marítimo. Ofertas de atividades, equipamentos e espaços de lazer no concelho nos últimos anos ficam muito aquém das necessidades, sendo que a escassa variedade tornando ainda necessária a procura de determinados usos nos concelhos circundantes. Destacamos alguns pontos fracos, alguns aspectos a melhorar que nós pretendemos, que é o índice de envelhecimento alto continua a crescer, com perda de população de acordo com os últimos censos, perca de população jovem devido à inexistência de formação superior e indústria especializada, fraca oferta de turismo de recreio e lazer, inexistência de ligações diretas ferroviárias a Lisboa, inexistência de uma área consolidada de restauração e atividade noturna, desemprego e abandono de atividades económicas, rede de equipamentos sociais insuficientes no apoio à primeira infância e à terceira idade e gestão pública, parcerias público-privadas. Ruben Rosa, peço desculpa de interromper, mas também já passámos os 2 minutos, voltaremos depois a falar certamente, pelo menos de alguns desses temas. Bruno Candeias, do Bloco de Esquerda, também quais são as linhas principais do programa que propõe? Antes de mais, bom dia a todas e a todos. Relembrar que estas eleições decorrem num período particularmente difícil e complexo, marcado por esta pandemia, e aproveitaria esta primeira intervenção também para uma saudação muito especial a todas as trabalhadoras e a todos os trabalhadores que neste mais de ano e meio estiveram na linha da frente no combate a esta pandemia, seja no setor da saúde, das autarquias locais, em especial o setor do lixo e das águas, do setor alimentar, os trabalhadores por turnos, que também estiveram ao serviço do povo e da produção nacional, e a tantos e tantos outros trabalhadores que garantiram serviços essenciais para nós podermos estar todos em segurança. O nosso programa rege-se por uma apreciação de um contexto de crise social que foi agravada, evidentemente, com a pandemia e com uma crise também ela que já se arrasta há vários anos do ponto de vista ambiental. E é neste contexto que queremos imprimir uma nova lógica nas políticas locais para combater esta crise social e ecológica que tem gerado pobreza, desigualdades, a exclusão, a destruição do ambiente, e trabalharemos para a melhoria das condições de vida dos nossos municípios. Em especial, quero destacar aqui 2 temas centrais na nossa candidatura, que é a questão da habitação e a questão da transição energética, e é com isto que nós queremos ampliar a nossa influência nos órgãos municipais, eleger pela primeira vez um vereador e, com isto, criar uma nova correlação de forças no município, num novo contexto democrático em que possamos influenciar a governação local à esquerda. Muito obrigado, foi rigoroso no seu tempo, 1 minuto e 59 segundos. Luís Santos, do PSD, CDS-PP, também gostava que fizesse aqui o destaque das matérias que considera mais importantes para o próximo mandato. Bom dia. Em primeiro lugar, gostava de agradecer à organização do debate, esta oportunidade que nos dá de expormos as nossas propostas, cumprimentar os restantes candidatos, as pessoas presentes aqui no auditório e todos aqueles que nos veem ou vão ver através da transmissão. O nosso programa assenta essencialmente em três propostas ou 3 pilares principais que eu considero a base da estratégia que é necessário para o desenvolvimento do concelho. Esses pilares são, por um lado, a fixação e atração de população, com especial atenção para a população jovem, há que ter esse cuidado.
Depois, a atração de investimento e o emprego, especialmente também emprego qualificado. Depois há uma terceira medida, uma terceira premissa que tem que estar sempre presente em todas as medidas que sejam implementadas, que é a sustentabilidade ambiental, que é um tema ao qual não podemos fingir ou não podemos olhar para o lado. E todas as medidas têm que ter essa premissa agregada. E esta é a base para uma estratégia que nós consideramos que é importante para o Concelho. O Concelho continua a perder população. Eu bem sei que é um problema geral e nacional, mas nós perdemos acima da média nacional e temos que ter uma estratégia para aproveitar aquela que é a nossa localização geográfica, que eu considero favorável. Nós temos, por um lado, uma plataforma industrial e logística e, do outro lado, um grande crescimento no setor imobiliário e no setor do turismo, e nós temos que conseguir medidas que nos permitam fazer o aproveitamento desta situação, ter um concelho, criar um concelho mais forte, que consiga gerar mais riqueza e que permita à Câmara em si também obter mais receitas que lhe permitam dar uma resposta mais eficiente a todos os outros temas, ao apoio social, apoio ao desporto, à cultura, uma aposta... Luís Santos, muito obrigado. Vamos falar com certeza à luz desses temas. Álvaro Beijinha, quais são as principais propostas da CDU para os próximos 4 anos? Antes de mais, bom dia a todas e a todos, em particular a todos os municípios das nossas 11 freguesias, àqueles que nos ouvem pelos formatos digitais e pela rádio, cumprimentar também os restantes candidatos, às pessoas aqui no público. Naturalmente que a nossa candidatura é uma candidatura de continuidade de um trabalho que temos vindo a desenvolver nos últimos anos no nosso Concelho. Um trabalho de aposta, em primeiro lugar, nas pessoas, que é essa a nossa forma de estar na política autárquica, ouvindo as pessoas, próximo das pessoas. Não nos refugiamos, digamos, nos gabinetes dos espaços do Concelho, e é isso que nos permite, no dia-a-dia, definir estratégias de desenvolvimento do Concelho, que temos vindo a fazer e queremos continuar a fazer, bem como resolver os problemas às pessoas que, infelizmente, não conseguimos resolver todos, e seguramente que ainda haverá alguns ou muitos para resolver, e por isso queremos continuar a trabalhar com uma equipa experiente, renovada, e que naturalmente irá continuar a apostar na qualificação dos nossos espaços públicos, das nossas cidades, das nossas vilas, das nossas aldeias, os vários exemplos das várias obras importantíssimas que fizemos para a qualificação do nosso município. Queremos continuar a apostar na captação de empresas para criar mais emprego e criar mais riqueza, contrariando assim políticas nacionais que deixam o interior ao abandono, e a questão dos censos vem a revelar isso, já foi aqui tocado. Queremos continuar a apostar na educação, que tem sido algo absolutamente prioritário na nossa política de educação, ou seja, apostar nas nossas crianças, nos nossos jovens, para termos um futuro mais promissor. Queremos continuar a apostar no desporto, na cultura, na ação social, no ambiente, ao fim e ao cabo, tudo aquilo que temos vindo a desenvolver ao longo dos últimos anos, e repito, sempre com rigor financeiro. A Câmara Municipal de Santiago Cacém tem vindo a cumprir sempre as suas premissas do ponto de vista financeiro, e por isso eu penso que a população do nosso município, no dia 26, acredito que uma vez mais vai querer que a CDU continue a governar os destinos deste nosso município. Muito obrigado, também cumpriu o tempo, passou apenas 3 segundos, e eu agradeço a todos esta vossa colaboração para que possamos ter aqui um debate eficiente e justo para todos. Começava agora por Bruno Candeias, para irmos invertendo a ordem e não ser tão repetitivo. Bruno Candeias, do Bloco de Esquerda. Houve um tema que creio que sobressaiu aqui, que é o problema da demografia, e isso relaciona-se com a capacidade do município, do Concelho, de atrair empresas, criar emprego, fixar pessoas. E eu começava por perguntar ao Bruno Candeias, lançando este tema da atratividade do Concelho, da captação de investimento que está relacionada com o número de habitantes, que estratégia é que defende e também que causas é que vê para o resultado a que chegamos, e se acha que o município pode fazer mais e se pode o quê para melhorar os resultados nestes domínios. Muito bem. Eu acho que esta questão da demografia e dos resultados dos censos tem que ser encarados, esta questão tem que ser encarada sobretudo à escala nacional. Isto é um problema nacional e tem que ser encarado dessa forma para fazermos uma análise séria.
Ele é o resultado, no fundo, do falhanço das políticas dos sucessivos governos de Portugal e também da pouca resposta ao nível dos municípios para contrariar este fenómeno, que é um fenómeno, aliás, nacional. Nós podemos ver que os censos têm um período compreendido entre 2011 e 2021. Em 2011 estávamos sob o governo da direita e da Troika, que destruiu o futuro da geração mais qualificada de portugueses, em que muitos tiveram que emigrar, criou o empobrecimento, desemprego e o definhamento do tecido económico. E, portanto, esta é a razão central do quadro nacional que temos em relação aos censos. Mas é preciso estratégia, visão e planeamento também a nível local para tentar inverter esta tendência. E o que nós achamos que era, sobretudo, essencial nesta fase era apostar na produção local, em modelos de economia circular ao nível do município, que também é uma alavanca para revitalizar o pequeno comércio e o pequeno tecido económico, revitalizar as zonas industriais para, com isso, atrair e criar espaços para que possamos atrair empresas no ramo das novas tecnologias, por exemplo, e apostar na questão da transição energética. É uma oportunidade, a questão da transição energética, para atrair investimento nessa área e na área das energias limpas, valorizar o património histórico e natural do município, que é muito vasto. Temos a zona histórica de Santiago de Cacém, que é riquíssima do ponto de vista do património cultural histórico. Bruno, Temos um já ultrapassou os 2 minutos, mas eu ia dar mais 1 minuto e depois os outros... Termina a seguir, deixe-me colocar esta questão e depois pode aduzir esse complemento que pretendia. Estava só a explicar que vou dar agora mais 1 minuto a Bruno Candeias e que depois teremos também 3 minutos para os demais, porque relacionado com este tema da atração de investimento, temos uma questão que tem sido polémica no Concelho de Santiago do Cacém, que é a atração de centrais de energia solar. Gostava também de saber qual é a sua posição, se acha que isso é útil e benéfico para o Concelho, ou se antes, pelo contrário, é prejudicial e deveria haver outras opções nessa matéria. Mais 1 minuto agora. Eu creio que terei tempo suficiente durante esta manhã para explicar a nossa posição, que é contra a instalação destas megacentrais, do modelo de transição energética que querem para o nosso município, mas deixe-me só terminar a intervenção anterior dizendo que é importante valorizar o património histórico e cultural e natural do município, o património natural também riquíssimo, desde o interior do Concelho, as serras do Cercal, São Francisco, a Reserva Natural da Lagoa de Santo André e da Sancha. Temos um património riquíssimo que tem de ser valorizado e posto ao serviço de um turismo de baixa densidade e apostar, por exemplo, também no setor social, que é gerador de emprego. Temos uma população a envelhecer, precisamos de respostas no setor social e é importante investir também neste setor. Ainda tenho aqui 15 segundos, não sei se quer explicar melhor a oposição do Bloco de Esquerda ao modelo. Creio que essa exposição demorará mais algum tempo e terei a próxima intervenção para isso. Obrigado. E, entretanto, chegamos ao final desse minuto. Passava a palavra agora a Luís Santos, da coligação PSD-CDS-PP, também sobre este tema da atração de emprego, atração de empresas, combate à desertificação e sobre o modelo das centrais solares que Santiago do Cacém tem seguido. Muito bem. Tal como já aflorei na primeira intervenção, essas são de facto as nossas prioridades, ou seja, a fixação de população, em especial a população jovem, ou seja, e a base para podermos ter mais população é ter habitação. Ora, felizmente esta Câmara tem a sorte, ou o saber, durante os tempos, de ter em sua posse terrenos que pode disponibilizar, infraestruturar, para promover a habitação, a construção de habitação, porque também todos sabemos que a procura é muita, a tendência será a aumentar, com os investimentos que estão previstos pelo menos para um dos concelhos vizinhos, e a oferta será um dos fatores que pode fazer com que o preço reduza. Mas vamos a esse tema da habitação depois mais em particular, se quiser. Mas na fixação de população esse é o principal. E depois ter políticas atrativas para a fixação das pessoas.
desde a fiscalidade, ou seja, os IMIs, o IMI familiar, dar incentivos à natalidade e neste aspecto da habitação ter incentivos especiais para os jovens. Captação de investimento. Tem que passar, como disse, nós estamos numa situação que eu considero privilegiada e temos que aproveitar, ou seja, conseguir concretizar as potencialidades do nosso concelho, aproveitando aquilo que temos de bom nós e aquilo que temos ao nosso lado. E passará, obviamente, por requalificar e expandir as nossas zonas industriais, conseguir, uma das propostas que nós temos muito concreta é a criação de um gabinete dedicado à captação de investimento, porque não basta nós ficarmos à espera que o investimento venha ter connosco. Nós temos que nos pôr em campo, temos que contactar os investidores, os empresários, temos que lhe oferecer as nossas condições e fazê-los perceber que estamos numa localização privilegiada para que possam aqui investir. Depois temos a aposta no turismo, que é uma aposta que parece óbvia no nosso concelho, mas que não tem sido implementada. Bem sei que há algumas condicionantes em termos, por exemplo, no turismo de praia, relativamente à reserva natural e algumas condicionantes àquilo que se pode fazer nas praias, mas há aquilo que não se pode fazer, mas há alguma coisa que se pode fazer. E nós temos que fazer, temos que dar esses passos, temos que iniciar porque temos qualidade suficiente para isso. Sobre a questão das centrais solares, não sei se quer dizer alguma coisa. Sim, posso, claro que sim. É um tema, eu devo dizer logo desde o início que sou favorável às energias renováveis, como é óbvio, e penso que todos nós somos. Relativamente aos modelos que estão a tentar ser implementados aqui, claro que me criam algumas reservas pela sua dimensão, como criaram a APA, que emitiu o seu parecer. Agora, acho que aquilo que a Câmara deve fazer, e já o sugeri, é nesta altura questionar o Governo, que esta será uma estratégia e um desígnio nacional, esta questão das energias renováveis. Nós tivemos um Governo que fechou à pressa uma central termoelétrica e agora tem que encontrar soluções. Por isso é preciso nós percebermos o que é que o Governo quer para o nosso Conselho e a Câmara ter uma palavra a dizer. 3 minutos e 10 segundos no total, portanto está feita a compensação relativamente ao que falou mais do candidato anterior. Álvaro Beijinha, da CDU, presumo que defenda como adequada a estratégia que tem sido seguida, naturalmente, e relativamente, quanto ao desenvolvimento, à captação de investimento e criação de emprego, e relativamente às centrais solares, há razões do lado dos críticos que justifiquem que a população deva ter algum receio deste modelo que tem sido seguido ou não? Bem, a primeira questão relativamente ao desenvolvimento económico, eu penso que, naturalmente, aquilo que é uma definição de uma política para o país, naturalmente, cabe aos governos, que, infelizmente, como já disse há pouco, vão cada vez menos, ou cada vez mais investindo menos nos territórios de baixa densidade. Aquilo que a Câmara tem feito nos últimos anos, e isso os dados estatísticos comprovam claramente, é uma política de captação de novos investimentos privados para o Concelho, nomeadamente, estávamos aqui a falar na questão do turismo, eu tenho dado estes dados, o Concelho de Santiago Cacém em 4 anos subiu 122% em termos de número de câmaras turísticas, pouco mais de 50 mil para 122 mil, depois naturalmente veio a pandemia e tivemos aqui um reflexo negativo, mas mesmo assim, também de acordo com os dados do INE, o município de Santiago do Cacém, no litoral alentejano e em todo o Alentejo, foi daqueles que menos perdeu, no Alentejo litoral foi daqueles que menos perdeu do ponto de vista percentual. Perdeu 1/3 daquilo que o país perdeu. E por isso, aquilo que estes dados espelham é que efetivamente tem havido muito investimento nesta área no nosso Concelho. Aliás, ainda no domingo, o programa que passou na TVI ilustrou bem aquilo que tão bom nós temos no nosso Concelho e alguns dos projetos que nós temos do ponto de vista turístico importantíssimos para o desenvolvimento do nosso município. Quanto à questão de outros setores de atividade, nós somos, daquilo que eu conheço, o único concelho da região que tem 6 parques empresariais, por todo o município. Não nos centramos apenas na sede do concelho, ou neste caso, nas 2 cidades. Temos em Alvalade, temos em Amidas, temos no Cercal, temos em Valdago. Não é por falta de espaço que as empresas deixam de vir para cá? E posso lhe dizer que nos últimos 3 anos, a Câmara de Santiago Cacém atribuiu mais de 40 lotes para fixação de empresas. Ou seja, neste mandato, os dados até ao final do ano passado, nós atribuímos mais de 40 lotes para fixação. E há vários exemplos, que não temos aqui tempo para os debater. E por isso, quando se fala também em captação de pessoas para o nosso município, e quando olhamos para os dados dos censos, naturalmente que o país
está todo pintado a azul, ou seja, praticamente todos perderam população, inclusive a Lisboa, perdeu 1,4%, mas eu tenho aqui, quando se tenta responsabilizar a gestão da autarquia, eu dou exemplo, Beja perdeu 6,8%, é capital distrito. Ourique, 10,5%, Mértola, 14,7%, Lisboa, como já disse, 1,4%, próprio Oeiras, 0,2%, Grândola, que é aqui ao lado, 6,7%, Pombal, 7,4%, Figueira da Foz, 5,1%, Elvas, que às vezes é um exemplo de desenvolvimento do Alentejo, 10,1%, nós perdemos 6,5%. Será que é da responsabilidade da gestão da autarquia, da CDU? Ou será da responsabilidade de quem governa o país, décadas sobre décadas, desinvestimento no interior, fecham postos da GNR, fecham escolas, fecham centros de saúde, fecham estações de CTT, não investem em acessibilidades e depois a responsabilidade são dos autarcas? Aqui dei vários exemplos de câmaras do Partido Socialista. Eu pergunto aos candidatos do Partido Socialista, será que a culpa é dos autarcas do Partido Socialista? Do PSD? Faço a mesma pergunta. Passou o seu tempo, não falou das centrais solares, imagino... Já também será um tema que podemos bater mais à frente. Que pretenda falar também sobre esse tema, e com certeza que nós teremos também todo o interesse em ouvir. Passava agora a Ruben Rosa, do Chega, se concorda com a estratégia que tem sido seguida, o esforço municipal para a atração de emprego e de empresas, e o que é que tem a dizer sobre as centrais solares. Em relação a este assunto, na nossa opinião, penso que se pode fazer mais. Não digo que esteja totalmente tudo mal do que a autarquia faz, mas temos que criar urgentemente, e isso é uma das nossas prioridades, a recuperação das nossas zonas industriais, para captar investimento e que as empresas tenham condições para sediarem no nosso concelho. O que vai trazer mais emprego, logo empregabilidade, o que vai trazer mais jovens a fixarem-se no nosso concelho. Essa é uma das principais prioridades que nós temos. Temos que criar incentivos, reduções de taxas fiscais às novas empresas que se sediem no nosso concelho. Temos que criar um plano de estratégia para todas as zonas industriais. Basicamente, esse assunto. Em relação aos painéis solares, a posição do Chega, nós não somos contra as energias renováveis. Simplesmente tenho que concordar aqui com alguns aspectos que aqui o candidato do PSD disse. Temos algumas reservas em relação à dimensão do projeto, e gostaríamos de saber que contrapartidas é que as populações daquelas freguesias vão receber, porque até agora não acredito que vá dar grande empregabilidade aos residentes daquelas freguesias. Essa é a nossa posição, mas depois falo mais tarde acerca disso. Muito obrigado, não esgotou sequer o seu tempo. Já agora aproveito para dizer aos candidatos que, na medida do possível, nós gostaríamos que pudesse haver algum cruzamento de intervenções, sem prejudicar a comunicação, não é? Que se consiga entender, e também tentando gerir aqui eu, da minha parte, os tempos, mas, portanto, não tenham problemas em interpelar, em fazer alguma pergunta aos outros candidatos. E também aproveito para dizer a Álvaro Beijinha, que tem estado ao comando dos tecidos do Conselho, das coisas que aqui forem sido ditas, que careçam de uma resposta, não apenas de esclarecimento, mas de justificação. Estou-me a referir, por exemplo, agora ao que foi aqui dito pelo candidato do Chega, Ruben Rosa, quais são as contrapartidas para as populações das freguesias onde são instaladas estas centrais solares, pelo menos das maiores. Se pudesse responder a isso, seria bom, e com certeza que os outros candidatos também gostariam que Posso abordar o tema, naturalmente, se calhar com mais tempo, não sei se agora é oportuno, e podendo responder também a essa questão em particular. Sim, pode, mas já agora primeiro ouviríamos o candidato do PS, porque presumo que possa ter mais alguma coisa a dizer que mereça o seu comentário ou resposta, e portanto juntamos tudo num. Passava a palavra a Artur Ceia, do Partido Socialista, para nos dizer qual é a estratégia do PS para o desenvolvimento económico do Concelho de Santiago do Cacém, que apreciação faz da que tem sido seguida e a posição relativamente à instalação das centrais solares. Ok, muito obrigado. O nosso principal foco é o futuro. Relativamente ao passado recente, ao passado mais remoto, eu acho que os santiaguenses estão subejamente conhecedores daquilo que foi feito, o que ficou por fazer e aquilo que é necessário ser feito. Portanto, eu aponto mais a questão do futuro, propriamente estar aqui
a discutir questões demográficas e de censos de há muitos anos atrás. De qualquer forma, eu noto a evolução da perspectiva do candidato a CDU, porque o candidato a CDU, ainda há muito pouco tempo, numa entrevista, punha em causa os censos, os recentes censos. E, portanto, ainda bem que agora elenca uma série de dados a seu favor retirados dos censos, porque ainda há muito pouco tempo, pelos vistos, a perspectiva era ligeiramente diferente. De qualquer forma, eu só queria dizer o seguinte. Não, já agora, que entrevista que foi, que eu não me recordo ter dado uma entrevista nenhuma sobre esse tema. Então, mas se calhar não sei mais, é capaz de voltar a ver e veja a entrevista. Eu, por acaso, sou muito cuidadoso a ver as entrevistas todas, porque eu acho que é importante nós conhecermos as ideias dos outros. De qualquer forma, só para dizer, relativamente à questão dos censos e à questão da estatística, em 2020, Santiago do Cacém tinha 28.715 habitantes. Em 2021, dados dos censos, 27.801. E em 2010 tinha 29.876. Ou seja, perdeu em 11 anos 2.000 habitantes e do ano passado para este perdeu 1.000 habitantes. A questão das políticas nacionais é uma questão que a nossa própria candidatura observa isso num sentido crítico, porque achamos que fecho de escolas, fecho de serviços públicos, não é uma política que fixe população e que atrai a população. Nós somos diametralmente contra esse tipo de políticas. Agora, é importante que, a nível de cada município, seja feita um trabalho proativo no sentido da fixação de empresas e de novos habitantes. Portanto, ou seja, as duas coisas não são inseparáveis, mas são complementares. A nossa perspectiva relativamente à questão da demografia é uma perspectiva um bocadinho holística, ou seja, abrange vários fatores, abrange a questão da valorização do património, da requalificação do património do edificado público. A Câmara Municipal, a meu pedido, teve a delicadeza de me enviar a lista de todo o património que existe municipal e é qualquer coisa como isto. São 28 páginas em que existe aqui muito património que pode, numa política de habitação consequente e coerente, pode ser aproveitado. Depois temos políticas de natureza fiscal, como já foi dito pelo meu colega do PSD, no sentido de o cheque bebé, por exemplo, a questão do IMI familiar, no caso das empresas, a questão da derrama. Nós não somos propriamente favoráveis à diminuição da taxa normal da derrama, mas alterar... Artur Ceia já passou cerca de 30 segundos, está bem que foi aqui interrompido um pouco, designadamente por mim, mas esses dois temas que acabou de referir, principalmente esses dois últimos, da fiscalidade e da habitação, são temas que constam dos que tencionamos abordar e poderemos passar à frente, certamente. Eu pedia então a Álvaro Beijinha que respondesse à questão das contrapartidas para as freguesias onde são instalados os maiores projetos de painéis fotovoltaicos e, se quiser, também responder a alguma das questões que foi aqui colocada pelo candidato do PS agora, uma vez que há pouco interpelou. Não, eu queria primeiro dizer que a Câmara que mais conseguiu executar financiamento comunitário em termos daquilo que são os planos de desenvolvimento estratégicos urbanos, em todo o Alentejo, ou seja, CCDR Alentejo, mais os 11 municípios do Ribatejo, foi Santiago do Cacém, tanto em termos de percentagem de execução, como em volume de investimento. Aliás, foi notícia do Expresso, em janeiro ou em fevereiro, que nós éramos o que tínhamos executado mais no Alentejo e no Ribatejo, e terceiros a nível nacional. Ou seja, nós executámos já há mais de um ano, que executámos os 100%, ou há quase um ano, 100% relativamente a essa matéria. Por isso, nota-se bem a nossa capacidade de planear e de executar em benefício das populações. Quanto à questão das fotovoltaicas, dizer o seguinte: eu tenho acompanhado esta matéria, nomeadamente nas redes sociais, e algumas pessoas tentam passar uma ideia que a Câmara é que é o promotor deste projeto. Como alguém já disse, penso que o candidato do PSD, e nós já questionámos o Governo, é público, foi anunciado pelo Governo do Partido Socialista, que esta questão das fotovoltaicas é um desiderato nacional.
inclusive as megacentrais. Alguém dizia, mas a microgeração, temos é que ir para a microgeração. É importantíssimo, mas eu vou fazer aqui um paralelismo. Isso era que, se calhar, como todos nós, para termos a nossa alimentação, tivéssemos a utopia que, através de uma horta pessoal de cada um, resolvimos o problema da alimentação no mundo. Não, tem que ser, naturalmente, com investimentos solares que não passam apenas pela microgeração. E por isso os projetos que foram aqui apresentados, e tenho dito isto publicamente, nenhum deles teve qualquer licenciamento, ou, aliás, qualquer entrada de licenciamento na Câmara. Aquilo que têm são, no caso do Cercal, um parecer favorável da APA e uma autorização da Direção-Geral de Energia. No caso de São Domingos, neste caso Valdágua, a APA, o parecer foi desfavorável. E a Câmara, tanto num como no outro, tenho aqui os pareceres, que são públicos, tentou-se também passar uma ideia que a Câmara escondia, que são públicos, tanto um como no outro, levantam várias reservas, que ao fim e ao cabo são as reservas que tenho ouvido, até inclusive por parte de alguns dos candidatos que aqui estão. Quanto às contrapartidas, se estes projetos forem para a frente, esperemos que se forem, naturalmente, em moldes muito diferentes daquilo que foi inicialmente proposto. Aliás, no caso do Cercal, o parecer da APA é facto que é verdade, mas tem cerca de 100 condicionantes. Não sei se o promotor, perante estas condicionantes, vai manter o projeto ou não. Se o manter, naturalmente que a Câmara defenderá ao máximo as populações e tentará tirar ao máximo contrapartidas para as populações no local. E nós já questionámos o Governo, nomeadamente o Sr. Secretário de Estado da Energia, que esteve aqui há 2 meses atrás, mais ou menos. Ele próprio informou que o Governo está a criar legislação para definir estas questões das contrapartidas, para isto não ser caso a caso, o que me parece bem, transparente. E, naturalmente, que as empresas, que tal como outras grandes empresas que têm aqui grandes projetos na região, naturalmente têm que ter uma responsabilidade social com as comunidades onde estão inseridas. E se vão criar aqui um impacto nessas mesmas comunidades, que isso é indiscutível, naturalmente que tem que deixar aqui alguma contrapartida, e a Câmara de Santiago Cacém, sob gestão da CDU, falo-á com toda a força nesse sentido. Muito obrigado. Gastou 3 minutos e meio nesta resposta, mas creio que é do interesse de toda a gente ouvir estes esclarecimentos. Mas eu voltava a colocar a palavra em quem tiver, dar a palavra a quem tiver interesse em fazer um contraditório sobre isto. E o primeiro a manifestar-se, e que também foi o primeiro a fazer a sua intervenção nesta ronda, portanto podemos até seguir essa ordem. Bruno Candeias, muito obrigado. Pronto, dizer que em relação a estes projetos que estão previstos para a freguesia de São Domingos e Valdeágua e para a freguesia de Cercal do Alentejo, estas são mega centrais fotovoltaicas, e eu trouxe aqui até um exemplo para se poder acompanhar melhor a dimensão destes projetos. Isto é um mapa da região do Cercal. Este círculo é o Cercal e este círculo gigante é a área de implantação prevista da mega central do Cercal. Em São Domingos é isto vezes 3. Portanto, estamos a falar de um território vastíssimo que vai ser ocupado por painéis solares. Posto isto, dizer que esta é uma estratégia e um desígnio nacional do Partido Socialista. Esta é a razão fundamental para estes projetos virem agora. Portanto, o Partido Socialista quer atingir as metas para a descarbonização até 2050 e está a todo o custo a tentar produzir energia supostamente limpa para garantir um determinado nível de neutralidade carbónica. Ora, estes projetos estão a ser feitos, primeiro, à revelia das populações, porque não houve consultas públicas atempadas e em condições para as populações se poderem pronunciar e se esclarecerem sobre eles. Portanto, sem respeito pelas pessoas e sem respeito pelos territórios em que temos áreas produtivas, áreas de mata, que vão ser destruídas com esta implantação. Além disto, são projetos que não geram emprego, portanto, vão gerar 4, 5 postos de trabalho para a manutenção corrente destas centrais. Poderão ter um pico de empregabilidade na sua construção e provavelmente a mão de obra especializada que até vem de fora e, portanto, não deixa a riqueza também no nosso município, e contribuirá certamente também para destruir um dos setores fundamentais nestas regiões, que são o turismo rural, que aliás tem sido uma aposta nos últimos anos até do executivo da CDU, e portanto é uma contradição agora colocar estas megacentrais encostadas aos próprios turismos rurais,
que constituem um fator de desenvolvimento naquelas freguesias que têm até um cariz muito interior, digamos assim, características de interioridade no nosso município. Portanto, estes projetos são entregues a empresas privadas, multinacionais. No caso do Cercal, por exemplo, é um capital alemão que depois tem uma empresa que é a Cercal Power e que só tem um objetivo, é maximizar o lucro. Não tem outro. Isto é um modelo centralizado. A central do Cercal eram 5 pequenas centrais dispersas no território do município que foram agrupadas numa só, com esta escala, junto ao ponto de interseção em que se vai construir uma linha de muita alta tensão até Sines. Portanto, a localização é estratégica do ponto de vista até da maximização desse lucro e, portanto, o que o Bloco de Esquerda tem defendido, tem-se oposto frontalmente a este modelo de transição energética, este modelo de produção de energia, neste caso é renovável. E só para terminar, o Bloco de Esquerda... Qual seria a alternativa? O Bloco de Esquerda defende centrais mais dispersas? O Bloco de Esquerda defende um modelo de produção energética descentralizado que recorra à produção pública, à produção cooperativa, resgatar aquela ideia do autoconsumo e também das comunidades energéticas que já existem, a própria lei permite. Mas isso equivale a não haver tantas centrais ou não haver centrais solares em Santiago do Cacém? Pelo menos desta dimensão e de forma desregulada, não é? Nós defendemos que se podem colocar painéis nas coberturas dos edifícios, defendemos que se podem colocar painéis nos espelhos de água, defendemos até que possam existir centrais de dimensões como estas, mas em solos improdutivos. Portanto, temos que planear a localização destas centrais. Muito obrigado, Bruno Candeias. Também Obrigado. Já gastou 4 minutos, agora ficou você um pouco à frente. E eu passei, em termos de consumo de tempo, apenas. Relativamente à mesma matéria, Luís Santos, do PSD, CDS-PP, não sei se quer acrescentar alguma coisa sobre esta questão das centrais solares. Não é obrigado a isso, se achar que não há mais nada a dizer, passamos a outros candidatos. Não há muito a acrescentar, já manifestei há pouco a minha posição sobre isso, ou seja, e repito, sou favorável às energias renováveis, elas são necessárias. Estes projetos causam alguma apreensão e algumas dúvidas, mas penso que essencialmente é uma estratégia do Governo e aquilo que nós não podemos, e aquilo que eu disse, acho que a Câmara tem que, nesta altura, questionar o Governo e perceber qual é a estratégia do Governo, porque nós não podemos ser as traseiras de Sines, não é? Não podem ir os investimentos produtivos e que trazem mais valias para Sines e nós depois ficarmos apenas com estes. Muito obrigado. Artur Ceia, sobre esta matéria das centrais solares, ainda quer dizer mais alguma coisa? Ainda não disse nada. Então, pode dizer agora muita coisa. Tenho todo o gosto de esclarecer o nosso ponto de vista, porque o nosso ponto de vista, neste caso, é bastante claro. Eu vou fazer aqui um pequeno historial, porque é importante que as pessoas tenham, digamos, esta perspectiva diacrónica dos acontecimentos. Convinha só não perder de vista 3 minutos e meio, no máximo. Não, 4. ok, tudo bem. Bom, é assim, presumo que a Câmara Municipal tenha sido contactada relativamente, pelo menos, a um dos projetos entre 2019, finais de 2019 e princípios de 2020. O que é certo é que, relativamente à central de Valdago e São Domingos, há um parecer sobre um pedido de informação prévia da Câmara Municipal em que a Câmara se pronuncia de uma forma, na minha opinião, eu não quero adjetivar, mas com alguma leveza, sobre o pedido que foi feito. Portanto, no fundo, a Câmara dá um parecer positivo, genérico, sobre o que depois já não acontece quando se pronuncia relativamente à central do Cercal. No projeto em concreto, porque o primeiro não havia projeto nenhum Ok, concreto. mas se calhar convinha ter analisado com mais pormenor a situação. E o que é que acontece? Depois, ao mesmo tempo, era perceptível, logo da apresentação do projeto de Valdago e São Domingos, que, até pela localização, a extensão do projeto, que havia certamente repercussões junto dos habitantes. Era natural, era compreensível, era uma questão de bom senso. E, portanto, devia ter havido, apesar de ser alegadamente dito que estávamos em pandemia e que não era possível comunicar e não sei o quê, parece que não vivemos num mundo digital e telemático em que é possível comunicar com as pessoas. Isso não foi feito. Ou não foi feito de uma forma que eu achava que devia ter sido feito. Por outro lado, eu acho que devia ter havido um trabalho de sensibilização junto do promotor logo ao início, no sentido de
chamá-lo a atenção para os riscos daquele projeto, para a extensão. Porque eu não sou engenheiro ambiental, mas tenho lido alguma coisa sobre esta matéria e, de facto, aquele projeto, embora o Val d'Água seja ligeiramente diferente do outro, tem impactos. Aliás, no próprio estudo de impacto ambiental, a própria empresa que o faz diz que haverá uma diminuição acentuada da precipitação, um aumento acentuado da temperatura, entre outras coisas. Aquilo lá está escrito. Não é? Portanto, aquilo haveria sempre de ter impacto. E, ainda por cima, estamos a falar de duas centrais, de duas megas centrais, separadas por poucos quilómetros, e nunca houve um estudo, nem existe um estudo, nem em Portugal, nem no estrangeiro, sobre o impacto de duas centrais desta dimensão em termos ambientais. Não existe. Existe sobre centrais mais pequenas, existe nos Estados Unidos, existe no Chile, existe em outras zonas do mundo, mas não há sobre isto. Portanto, há aqui uma grande incógnita. Nós, a Partido Socialista, junto às populações e junto de outras pessoas, já manifestámos qual é a nossa posição. Nós temos reservas sobre os dois projetos que foram apresentados inicialmente. Ou seja, achamos que devia ter sido feito de outra forma. Não sei se ainda vamos a tempo de o fazer, porque aqui há uma outra coisa que é um trabalho que nós temos que fazer de casa, que é o plano diretor municipal, como existe noutros concelhos, devia prevenir situações destas, como por exemplo existe na Câmara da Azambuja, que leva estes temas, estes investimentos de grande impacto público às Assembleias Municipais e que cria critérios para a sua autorização ou não. Portanto, é um desiderato do Partido Socialista, para obviar que isto volta a acontecer, que fazer pontualmente uma revisão do plano diretor municipal que previna situações destas. Porque a Câmara Municipal, independentemente de todos esses aspectos, o processo não entrou serio na Câmara. É preciso depois decidir independentemente destas diferenças de processo, no final é sempre preciso decidir. O município tem que, se for chamado a decidir, não é? Pois, que ainda não foi chamado a decidir, para que fique bem claro. E tem que ser, e portanto o que eu perguntava era, se fosse o PS a decidir pela existência destas centrais no Concelho de Santiago do Cacém, se votava contra ou se votava a favor. Ou se punha a decisão na mão das populações, por exemplo. Não, repara, aqui não é uma questão do PS votar a favor ou a favor. O PS, enquanto órgão autárquico de poder, terá que decidir, como disse o candidato da CDU, nesta fase terá que decidir quando os licenciamentos chegarem à Câmara. E nesse aspecto será extremamente exigente. Agora, uma coisa que o Partido Socialista fará certamente quando for poder, é chamar as partes em conversas, as populações, os promotores e a Câmara. Sim, já decidimos que o processo seria, já percebemos que o processo seria diferente se fosse conduzido por Artur Ceia. A questão é saber se no final qual seria a posição. Seria Posso só 30 segundos para clarificar sobre este tema. Primeiro, a APA é tutelada por um Ministério do Ambiente governado por um partido que se chama Partido Socialista. Por isso, se a APA dá parecer favorável, se a APA não fez a consulta pública, se a APA não conduziu bem o processo, a responsabilidade não será seguramente da gestão da Câmara Municipal de Santiago Cacém, da CDU, mas sim do Governo do Partido Socialista. Segunda questão, nós não podemos levar a órgão nenhum, porque o processo não entrou na Câmara. Mas já agora dizer, está aqui o candidato do PSD que é vereador na Câmara, várias vezes eu tenho informado na Câmara os seus vereadores, todos, inclusive os da oposição, sobre a posição da Câmara e sobre aquilo que têm sido os contactos do promotor com a Câmara, que são contactos, o primeiro contacto é um contacto exploratório, pedem uma informação prévia, que é para perceber o que é que o Plano Diretor Municipal diz sobre que regras é que tem do ponto de vista do ordenamento do território para aquela zona. Quando o projeto entrou para consulta pública, nós fomos chamados digamos, a pronunciar-nos, não decidimos nada, não tivemos essa capacidade para decidir, e o que fizemos foi emitir um parecer com fortes reservas, como já disse inúmeras vezes. Já agora dizer também que estes processos têm licença da Direção-Geral de Energia para a atividade, que também é tutelada pelo Ministério do Ambiente e que também a responsabilidade é do Governo do Partido Socialista e não da Câmara. Ou seja, tentar passar a responsabilidade de uma coisa, eu nem sequer estou a discutir. Mas, Álvaro Beijinho, mas aqui é ao contrário, mas a Câmara, independentemente de ter ou não ter atribuições sobre esta matéria, tem uma posição, pode ser a favor ou pode ser contra, exato, pode contestar ou pode exato, o que nós temos apoiar. dito é assim, quando os projetos da forma como foram apresentados, nós consideramos que eles não são, ou seja, são nefastos
para as populações, ou seja, a questão do afastamento às localidades, aos turismos rurais, aos montes, a questão da necessidade das cortinas arbóreas, o não abate de sobreiros e azinheiros, tudo isso está no nosso parecer e outras coisas. Naturalmente que se for ao encontro dessas questões que a Câmara levanta, naturalmente que, e se cumprir o plano diretor municipal, a própria Câmara, mesmo que o Presidente da Câmara seja contra, nós temos que cumprir aquilo que está definido nas leis e nos regulamentos. Mesmo que eu seja contra, se cumprir aquilo que lá está, naturalmente tem que ser aprovado. Muito obrigado. Ruben Rosa, falta ainda também uma última intervenção sua sobre esta matéria. Em relação a este tema, continuo com algumas reservas, continuamos com algumas reservas derivadas da dimensão do projeto e ainda não consegui concretamente que alguém, ou a autarquia ou o Estado, me explicasse quais são as contrapartidas que as populações que vão ser prejudicadas vão receber. Temos alguns proprietários de turismos rurais, por exemplo, que se queixam que aquilo vai afastar as pessoas dos seus negócios, que isso vai prejudicar. Então, estão à espera de respostas e a nossa prioridade, a nossa preocupação é as pessoas, é com elas que temos que nos preocupar. Por isso, enquanto não tivermos uma conclusão do que é que as pessoas vão beneficiar ou o que é que vão ter de contrapartidas, nós não continuamos com reservas em relação a esse assunto. Muito obrigado. Passamos a um outro tema, parte do princípio que mais ninguém quer dizer mais alguma coisa sobre isto. Não sei se da parte do candidato do PS, depois de ter falado do candidato da CDU, se ainda quer dizer alguma coisa. Se não quiser, passamos a um outro tema sobre a habitação. Eu aproveito agora para dizer a quem nos está a seguir em direto nas rádios e na transmissão online que esta é uma organização do Jornal Setubalense com a rádio M24, a antiga antena Miróbriga, aqui de Santiago do Cacém, que está a transmitir em direto em 102.7 e também da Rádio Sines, que também está a transmitir em 95.9 e ainda do Jornal ULEM e da Rádio Popular FM, da Península de Setúbal e da empresa Morning Panorama. O que gostava de dizer para quem nos está a ouvir e a seguir, sobretudo através das redes sociais, é que podem participar com comentários, podem comentar nas páginas do Facebook onde a transmissão está a ser feita. É uma forma também de debate que podemos aproveitar as novas tecnologias para ir fazendo. E eu passava a palavra agora a Luís Santos, candidato do PSD, CDS-PP, com um tema que também já esteve aqui em destaque, a habitação. Há pouco, na sua intervenção inicial, referiu a habitação, e eu perguntava-lhe como é que avalia a estratégia que tem sido seguida na área da habitação, a estratégia que também está em construção para a habitação no Concelho de Santiago do Cacém, se acha que é adequada aos desafios que já se perspectivam, designadamente o aumento da procura de habitação por força de investimentos, quer no Concelho, quer, sobretudo, em Sines, onde Santiago do Cacém, sobretudo através de Santo André, tem uma grande tradição de ser a retaguarda residencial das populações operárias, dos trabalhadores de Sines. Bem, eu como já disse, penso que não é suficiente, ou seja, nós precisamos de muito mais. E eu não falo disto agora, eu falo desde que fui eleito em 2017, já questionei várias vezes a Câmara sobre esta questão da habitação, porque já se previa, ou melhor, já é um problema e já se previa que viria a ser um problema, e obtive de todas essas vezes que questionei, a resposta foi sempre a mesma, ou seja, a Câmara transmitiu que não estava disponível para estar a investir nesse tipo de infraestruturas, infraestruturar terrenos para a habitação, sendo que depois só seria ressarcida quando vendesse esses mesmos terrenos. Eu defendo... Portanto, desculpe lá um parênteses, aquilo que calhar até era isso que ia dizer quando começou com eu defendo, aquilo que o PSD defende é, se não construção de iniciativa municipal, pelo menos urbanização, loteamentos de iniciativa municipal. Exatamente, ou seja, tem que ser a Câmara a dar o pontapé de saída. Felizmente, como eu já disse, tem esses terrenos, em todas as freguesias a Câmara tem terrenos que pode disponibilizar para esse efeito e deve fazê-lo, porque essa é a base. Para haver habitação disponível para as pessoas, tem que haver essa habitação, tem que ser dado o primeiro passo. E eu ambiciono mais e acho que essa é uma estratégia que é essencial, ou seja, se nós queremos captar população, temos essa possibilidade, nós temos, em função daquilo que se prevê
dos projetos que se prevêem para concelhos vizinhos, nós temos essa capacidade, temos aqui uma excelente oportunidade de captar população e isso é o essencial. Nós precisamos, para crescer, para ter desenvolvimento, precisamos de massa crítica. E eu defendo essa como uma das prioridades, como já disse aqui logo no início. Muito obrigado. Álvaro Beijinha, também sobre esta questão, já ouvimos críticas à estratégia, ou à falta dela, no entender do PSD municipal para a habitação. O que é que propõe, que soluções é que vê? Eu só vi elogios, é que eu ficava surpreendido. Eu já sabia que vinha aqui todos criticar a nossa gestão. No que respeita à habitação, naturalmente, que é um problema também, eu direi, de forma generalizada por todo o país, aquilo que a Câmara Municipal de Santiago de Cacém tem feito ao longo dos anos é muito. E naturalmente que quer continuar a fazer mais. Eu tenho aqui alguns dados que pedi recentemente. Nós só naquilo que foram lotes disponibilizados para autoconstrução, chamados loteamentos municipais, em que a Câmara cede os lotes e as pessoas constroem, desde o 25 de Abril foram mais de 4 mil lotes. Dou este número, mais de 4 mil lotes, onde, num concelho que tem 18 mil e tal fogos. Nós, precisamente neste momento, estão a ser construídos em Vila Nova de Santo André, num terreno cedido gratuitamente à cooperativa Chés André, habitação unifamiliar e plurifamiliar, cerca de mais de 80 fogos, aliás, habitação a custos controlados, naturalmente muito abaixo daquilo que é o valor de mercado, e que se soma a outros cerca de 200 fogos que a Chés André já construiu no passado, um passado relativamente recente, e que, naturalmente, deram uma resposta, não é total, como é óbvio, mas deram uma resposta importante. Agora, a questão do problema da habitação tem a ver com o custo da habitação e a especulação imobiliária que existe neste país. Há pouco referia aqui nos censos que Lisboa perdeu 1,4% da população. Será porquê? Se calhar grande parte das pessoas que vivem na periferia de Lisboa gostavam de viver dentro de Lisboa. Não conseguem viver por causa do custo da habitação. E este é um problema que, infelizmente, é generalizado. E, naturalmente, tem que haver políticas, nomeadamente quem governa o país, para, em conjunto com as autarquias, que eu acho que as autarquias têm aqui um papel naturalmente importante, conjuntamente para resolver, se não em todo, ou pelo menos em grande parte, os problemas que hoje existem do ponto de vista da habitação. As jovens, em particular, as jovens famílias, têm muita dificuldade, face ao preço que existe da habitação, em conseguir encontrar uma habitação, seja para comprar, seja para arrendar. E eu dizer, mas mesmo o problema não, a solução da autoconstrução, e nós, por exemplo, temos em algumas freguesias, em São Domingos, em Alvalade, terrenos infraestruturados que já metemos à venda por preços baixos e que ninguém, interessados temos, mas que ninguém compra por uma razão muito simples. Vão ao banco, o banco exige pelo menos 15% do valor daquilo que é a construção da casa, aliás, neste caso a Câmara até fornece o projeto, mas tem que pagar alguns impostos, o IMT, os impostos selos dos empréstimos, etc. E as pessoas, às vezes, para poderem construir, têm que ter à partida 30, 40 mil euros e não o têm, infelizmente. Álvaro Beijinha, perante isso que está a dizer, parece que a Câmara já não tem mais soluções. Tem, é o que eu agora ia dizer. Eu problematizei e agora nós o que estamos a fazer neste momento é uma estratégia local de habitação, discutida com as juntas de freguesia, com as associações, já fizemos várias reuniões, temos basicamente a estratégia concluída e vamos em breve apresentá-la aos órgãos municipais e será de facto uma ferramenta para o futuro. Naturalmente que se fala muito na bazuca e naquilo o dinheiro que vai trazer para a resolução da habitação não digna, e por outro lado, mas que só resolverá o problema da habitação das pessoas, que infelizmente ainda são algumas que não têm condições mínimas de habitabilidade. E depois nós temos uma proposta no nosso programa eleitoral que defendemos que de facto que haja um plano de desenvolvimento de base territorial polinucleado para estas 3 cidades, tendo em conta os investimentos que se perspectivam para aqui. E a questão da habitação é central. Nós temos dito isso várias vezes. Eu, inclusive, tive a oportunidade de dizer ao Primeiro-Ministro, quando esteve aqui na inauguração da nova urgência do hospital, tivemos a oportunidade de ter uma pequena conversa com ele, e ele perguntou-nos quais eram os problemas da região. Eu disse a habitação, e disse-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, tem que ser o Governo em conjunto com as autarquias, e nós cá estaremos para, em conjunto, definir
soluções para as nossas populações, E o que é PCD absolutamente... propõe no programa eleitoral, então, é um plano a 3 freguesias, a Não, 3 não. municípios? Não, com o governo? destas 3 cidades em particular, das que três se cidades. estude aquilo que são os impactos, tal como se fez quando se foi para o Gabinete de Área de Sines, quando se concebeu o Sines. Eu acho que tudo aquilo que se perspectiva que seja o desenvolvimento desta região, e quando falo desta região, naturalmente, não só falo também em Sines e Santiago, em Grândola, em Odmira, em Alcácer do Sal, ou seja, o nosso litoral alentejano, naturalmente que nos obrigará a todos a pensar bem e definir uma estratégia para resolver este problema e, naturalmente, Muito obrigado. os problemas das populações. Artur Ceia, também sobre estratégia do Partido Socialista para a habitação, a avaliação do que existe e as soluções que preconiza. Obrigado. O Partido Socialista, neste caso a nossa candidatura, não vai esperar pelo Governo para fazer alguma coisa. Nós temos definido um plano municipal para a habitação. Já há bocadinho apresentei, e aliás corrobora aquilo que o Luís Santos estava a dizer com as intervenções que tem tido na Câmara, com a listagem imensa de algum património que a Câmara tem e que realmente não é infraestrutura. Vou-vos dar o exemplo de uns lotes na Abela que foram doados, penso eu, em 2010 ou 2011, e estão lá os lotes, 13 ou 14 lotes, estão lá para infraestruturar. E depois os habitantes da Abela, alguns jovens, vêm à Câmara perguntar se existem lotes na Abela, não existem. Claro, eles de facto não existem, eles não têm infraestrutura. Olha que está enganado. Olha que está enganado que nós temos lá lotes infraestruturas. Deve ter sido ontem, provavelmente. Não, Eu ontem estive lá. Não vi tudo. Depois é assim, há aqui questões. Esta questão da habitação é uma questão que não é de hoje. Já em 2015, quem anda no mercado e quem anda no terreno apercebia-se deste problema. Porque há aqui um fator que é, de facto, genérico ao país todo. E há aqui uma questão que pouca gente se lembra, que tem a ver, em 2014, com o aparecimento do alojamento local. O alojamento local em todo o país, e inclusive aqui nesta zona, fez com que muita habitação que fosse para arrendamento fosse destinada ou fosse redirecionada para o alojamento local. Depois tivemos grandes investimentos aqui e grande atração de trabalhadores sazonais, falo nomeadamente em Santander, por exemplo. Muitos proprietários destinavam as habitações para as empresas ou para férias, não as colocavam no mercado de arrendamento e não as colocam ainda hoje no mercado de arrendamento, mas isto já era percepcionado desde 2015, isto não é um fenómeno de hoje. Só que há certas pessoas que andam distraídas. Depois é importante referir esta situação. Como disse o Luís Santos, a Câmara tem bastantes terrenos, tem bastante edificado, algum dele que pode e deve ser requalificado. Há muita habitação de particulares devoluta, em estado de abandono. A Câmara, neste aspecto, deve ter um papel ativo e impulsionador e ativo junto a esses proprietários, porque não é aceitável que esse património, algum deles até no centro histórico de Santiago de Cacém, esteja no estado de abandono em que está, mas provavelmente também alguns proprietários, vendo o estado de abandono dos próprios edifícios do município no centro histórico, também se calhar tomam aquilo como exemplo. Não é? Depois, temos algo que já está, digamos, pensado desde 2015 também, está previsto pela Câmara, por exemplo, a urbanização, o bairro do Hospital. É uma coisa que se calhar é importante avançar para isso também. Portanto, ou seja, a nível das várias freguesias, há lotes, há terrenos que a Câmara deve infraestruturar. E a Câmara também deve ter um papel ativo no sentido de encontrar vários parceiros no mercado para agir no mercado da habitação a custos controlados e a rendas acessíveis. Ou seja, destinar alguns terrenos que existem da Câmara a privados, a cooperativas, seja o que for, para que alguns desse edificado, desses apartamentos, nomeadamente, sejam destinados ao arrendamento, não é só à compra, porque nem toda a gente tem condições para comprar. Portanto, o mercado de arrendamento praticamente não existe e a Câmara deve ter um papel ativo nesse aspecto, dizer, sim senhor, nós cedemos o terreno, em direito de superfície ou não, mas uma parte desse edificado deve ser para rendas acessíveis
ou para a renda apoiada? Ou para a renda apoiada, exatamente. Muito obrigado. Antes de passar ao próximo candidato, eu iria só voltar a dar a palavra ao Luís Santos, que foi o primeiro a falar, mas nem gastou todo o tempo, porque pediu a palavra para fazer algum comentário. Sim. Ainda dois detalhes. Um, ainda relativamente ao assunto anterior, que tinha a ver com o turismo, só para fazer um reparo àquilo que o candidato da CDU referiu, relativamente ao crescimento do turismo, porque em 2019, ainda pré-pandemia, e o turismo no nosso concelho já decaiu. Por isso é um indicador que vai em sentido Mas contrário. o turismo, eventualmente, ainda poderemos tratar mais à frente. Certo. Pensava que era sobre a habitação. Não, sobre a que habitação, queria falar. sim, rapidamente. Só para dizer que é aqui que nós marcamos diferenças. Enquanto o candidato da CDU espera que alguém resolva o problema, nós, se formos eleitos para governar a Câmara, resolveremos o problema desta forma rápida e relativamente simples que a Câmara tem de resolver. Muito obrigado. Passava a palavra agora a Ruben Rosa, do Chega. Como é que se pode resolver o problema da habitação? Em relação à habitação, principalmente, para termos mais crescimento populacional no nosso concelho, tem que haver mais habitação. Para haver habitação tem que haver também incentivo por parte da autarquia. Não podemos temos de ter mais lotes para a habitação. A Câmara tem que atribuir mais lotes ainda. Não podemos ter só as cooperativas a trabalhar nessa área, como é o caso da Chés André em Santo André, e temos que apostar fortemente, criar um gabinete de apoio ao arrendamento jovem. Essa é uma das nossas funções que queremos, se formos executivo, porque hoje em dia as rendas, como toda a gente sabe, são altíssimas. E os jovens têm sérias dificuldades em comprar casa e alugar casa, muitas das vezes dificultando a constituir família, e isso também vai prejudicar um pouco a situação da natalidade, pois ainda viver em casa dos pais não conseguem evoluir, isso também vai prejudicar o concelho. Por isso temos que criar políticas de habitação jovem, temos que criar incentivos, porque se não for essa situação, nós não conseguimos evoluir o concelho, e temos muito mais para evoluir, queremos fazer muito mais, por isso, basicamente é isso. Muito obrigado. Bruno Candeias, do Bloco de Esquerda, soluções para a habitação e diagnóstico da situação atual, se quiser. Falar da habitação nos dias de hoje, de facto, é um problema que atravessa toda a sociedade. Não só é um dos maiores fatores de endividamento das famílias atualmente, como é um dos maiores entraves à saída dos jovens da casa dos seus pais, mas também é um bloqueio ao próprio desenvolvimento dos territórios. Portanto, nós podemos falar em desenvolvimento, em progresso, podemos falar em tudo, mas se não tivermos infraestruturas a montante que capacite esse desenvolvimento que queremos, nunca vamos conseguir. A habitação é um direito constitucional que os sucessivos governos e até as autarquias locais têm feito muito pouco nesta área, tem sido desvalorizada objetivamente. Agora parece que há um conjunto significativo de autarquias locais que estão a elaborar as estratégias locais de habitação, e isto tem que ver com, em primeiro lugar, aceder rapidamente às gavetas que vão ser disponibilizadas pela Bazuca, pelo PRR, e para poder aceder também ao programa Primeiro Direito, que é um programa do Governo, mas, além de tarde, é insuficiente, na nossa perspectiva. E o que nós defendemos no nosso programa eleitoral em matéria de habitação é criar um mercado social de habitação. É uma coisa completamente diferente. É, no fundo, criar habitação acessível, ou seja, a baixo custo, abaixo do custo de mercado, seja na compra, seja no arrendamento, recorrendo aos instrumentos públicos e privados para isso, e que isso seja também um instrumento regulador, ou seja, políticas públicas de regulação à especulação imobiliária. Esta é a base da nossa proposta para um mercado social de habitação, que depois terá que, necessariamente, recuperar um conjunto significativo do edificado público, em primeiro lugar, logo, políticas públicas, edificado público, tem de ser recuperado. Temos que conseguir recuperar e colocar no mercado de renda acessível os prédios devolutos. Temos que atacar este problema
dos prédios devolutos. Temos instrumentos fiscais, por exemplo, também como a majoração do IMI, que já é possível fazer em relação aos prédios devolutos, portanto, colocando a pressão sobre os proprietários para os edifícios serem requalificados. Temos que garantir uma cota mínima, sempre, de pelo menos 25% de habitação a custos controlados em novos loteamentos, para permitir o desafogo da própria especulação e garantir habitação a custos acessíveis para quem menos pode. E resgatar, temos um exemplo de uma cooperativa, é verdade, no município, mas é preciso mais. É preciso fomentar a criação de mais cooperativas no município e resgatar, fundamentalmente, a função social das cooperativas de habitação. Este é o elemento-chave também, não só na perspectiva da construção cooperativa, mas também da autoconstrução para a revitalização das zonas que estão em maior perda no nosso município. E, para isso, é preciso também uma estratégia bem planeada do ponto de vista local, do ponto de vista do município. E, só para terminar também, se me permite, dizer que a expansão da zona industrial de Sines, do complexo industrial de Sines, vai colocar grande pressão imobiliária sobre Santiago e sobre Santo André em particular. Temos de estar preparados para acompanhar esse desenvolvimento e fixar novos agentes no nosso município. E temos um caso também muito grave em Ermidas do Sado, que a dinâmica empresarial que Ermidas do Sado tem tido nos últimos anos não tem sido acompanhada por uma resposta de políticas públicas que possa guarnecer aquela população de habitação para quem vai para lá trabalhar. Obrigado. Sobre este tema da habitação, não sei se ainda algum dos candidatos quer fazer mais algum comentário contraditório, alguma coisa. Não querendo ninguém, passamos a um outro tema e voltamos a inverter aqui a ordem das intervenções. Íamos agora falar sobre fiscalidade municipal, saber o que pensam os candidatos sobre os impostos, naqueles em que o município tem intervenção direta, como é o caso do imposto municipal sobre imóveis e também no imposto municipal sobre transações, e a derrama, que é aplicável sobre o lucro das empresas, assim como a comparticipação no IRS, no imposto sobre o rendimento dos particulares. E desta vez começávamos por Álvaro Beijinha. Eu perguntava-lhe se acha adequada a atual taxa de IMI que temos no Concelho de Santiago do Cacém, 0,35, ou se ainda é necessário baixar, ou se, por outro lado, ao invés de baixar, se seria interessante subir para haver maior capacidade económica e financeira para redistribuir e para investir noutros setores ou para apoiar outros grupos sociais. O que é que defende? Bem, o que nós defendemos é aquilo que temos estado a fazer nos últimos anos, ou seja, nós todos os anos, desde 2016, temos vindo anualmente a reduzir a taxa do IMI, que inicialmente estava em 0,4 e que agora já foi aprovado nos órgãos para o próximo ano, aliás, na Câmara Municipal, e amanhã vai à Assembleia Municipal, a redução para 0,340, e eu posso dizer que isto já resultou em cerca de 2 milhões de euros que ficaram nas famílias, que foi receita que a Câmara não arrecadou. No que respeita à questão da derrama, aquilo que também nós temos desde 2016 é a isenção para as pequenas empresas, ou seja, faturação até aos 150 mil euros, ou seja, abrangemos seguramente a grande fatia do tecido empresarial do Concelho, que são pequenos empresários, e por isso essa também tem sido uma política que nós temos seguido do ponto de vista fiscal da Câmara. No que respeita ao IRS, nós temos discutido isto na Câmara, na Assembleia Municipal, e nós aqui somos muito claros relativamente a esta política. Porque aquilo que a oposição tem proposto, eu tenho dito, é uma espécie de Robin dos Bostos ao contrário. Ou seja, é retirar a capacidade de investimento da Câmara para dar aos ricos. Eu tenho aqui um estudo que avalia bem aquilo que é a realidade das famílias e posso-vos dizer que nós temos isto escalonado, ou seja, os 10% de pessoas com menos rendimentos, depois 20, 30, 40 e os últimos... Os escalões do IRS. Não. Ou seja,
a camada da população, 10% que tem menos rendimentos, depois mais 10% com rendimentos a seguir, até aos 10% que têm mais rendimentos. E posso-vos dizer, se a Câmara tomasse a opção de devolver os tais 5% dessa receita através deste mecanismo, 57% iria logo só para a faixa dos mais chamemos ricos, que calhar não são ricos, mas dos que têm mais rendimentos. E se formos buscar os outros, os 20% dos que têm mais rendimentos, comeriam 77% desse valor. Ou seja, nós estaríamos a retirar a capacidade de intervenção da Câmara, e já foi aqui falado das várias necessidades que o município tem, a devolver àqueles que mais ganham. Eu acho isto extremamente injusto. Álvaro Beijinho, mas Sim. esse raciocínio pode ser aplicado também ao IMI, porque em princípio quem tem casas mais caras também beneficia de uma redução bruta maior. Sim, mas é que no IMI nós não temos a capacidade de diferenciar. E também posso lhe dizer seguramente que nós estamos a chegar à classe média, que são as pessoas que têm a sua habitação, que é a esmagadora maioria. Aquilo que nós fazíamos era, de 1,9 milhões de euros, que é a receita que a Câmara tem de IRS, que podia devolver ao município, aliás, aos municípios, eu posso lhe dizer que tenho aqui os dados, 77% deste 1,9 milhões de euros era para as famílias 20% mais, com mais rendimentos do Conselho. Eu acho que isto é extremamente injusto. E por isso nós temos dito, esta medida é um Robin dos Bosques ao contrário. É tirar aos pobres, entre aspas, que será o município, que tem sempre dificuldades de recursos financeiros, para dar aos ricos. E por isso eu acho que isto é pura demagogia. Se o Governo, que definiu esta regra, meteu nas mãos das autarquias, quer ajudar as famílias, bastava ter uma medida muito simples, que eu tenho dito também várias vezes, reduzir o IVA na eletricidade, passar para 6%. Beneficiava toda a gente, as famílias todas, e anualmente isto tinha um retorno para as famílias muito maior. Deixe-me só dizer, as famílias 10% mais pobres, a devolução do dinheiro era de 1 euro para cada uma dessas pessoas. Os segundos, 1,2 euros. Os 30%, 4,7 euros, que era aquilo que devolvíamos a essas pessoas. Os quartos, 16 euros por ano. Por isso estamos a falar de demagogia pura. E por isso não... No seu entender é então um valor que não tem impacto no rendimento anual. Claro, vai beneficiar quem mais ganha, como é natural, não é? Luís Santos, também do PSD, CDS-PP, também sobre esta questão da fiscalidade municipal, o que é que defende? Eu defendo que a fiscalidade municipal tem um papel importante na forma como as pessoas olham para o município na hora de ou vir para cá viver ou para vir investir. E aí temos defendido algumas medidas diferentes daquilo que o Executivo tem defendido. Há pouco o candidato da CDU disse que não estava aqui à espera de elogios. Eu não terei nenhum problema em elogiar qualquer medida que a CDU tome, como tenho feito na Câmara, como, por exemplo, a redução do IMI, que tem vindo a ser feita gradualmente e até nos últimos 10 anos de uma forma superior àquele que vinha a ser o caminho que tem vindo a ser feito. Em relação ao IMI, só lamento que, e penso sinceramente que já é mais por uma questão de teimosia e de não querer aceitar aquilo que propomos desde há muitos anos, que é a introdução do IMI familiar, que prevê a redução do IMI a pagar para as famílias com filhos, com dependentes. No que diz respeito à derrama, lá está, se nós queremos captar investimento, esse é um sinal que se dá às empresas, se reduzirmos esse valor. E esta isenção para faturação abaixo de 150 mil euros, também já o disse, é claro que é uma prerrogativa que está prevista na lei, mas que não atinge o objetivo que parece querer atingir, porque a derrama não é calculada sobre a faturação, é calculada sobre o lucro tributável. Ou seja, pronto, é uma medida que se percebe, isenta aqueles que faturam menos, mas não quer dizer que sejam os que tenham menos lucro. Depois, relativamente a esta questão que o candidato da CDU muito frisa, que é a questão do Robin dos Bosques, ao contrário, eu não vou, obviamente, contestar o estudo que aí tem, até porque é um estudo caseiro, feito pelo próprio, eu não tenho esses dados, mas há aqui algumas coisas que posso dizer. E a primeira, desde logo, é que essa é uma questão, parece-me a mim, puramente ideológica, e há municípios que são geridos pela CDU que devolvem aos contribuintes uma parte da participação no IRS. Ou seja, não vejo que seja por aí. Estamos a deixar de ajudar muita gente que precisa para não ajudar outros que precisam menos. Não me parece que seja correto e temos defendido o contrário.
E depois até porque, lá está, aqui, como até o senhor acabou por frisar, parece-me haver um contrassenso relativamente a esta questão do IMI e do IRS, porque parece fazer-nos crer que as pessoas não têm rendimentos suficientes para pagar IRS, mas acabam por ter possibilidade de ter uma casa própria. Parece-me que é um contrassenso. E relativamente, para abordar a questão, nós temos várias propostas nesse sentido e acho que é um fator importante, ou seja, a redução dessa participação no IRS e relativamente à derrama, poderá, por exemplo, e nós também defendemos isso já em 2017, ser criado um regulamento que reduza a derrama, mas em função de alguns fatores, como a criação de emprego ou outras questões. Muito obrigado. Passava agora a Artur Ceia, do Partido Socialista. O que é que defende de impostos municipais? É assim, relativamente à derrama, vamos por partes. Relativamente à derrama, eu pessoalmente tenho dúvidas se, embora haja concelhos vizinhos que têm a taxa normal mais baixa, não sei se será, digamos, um principal objetivo diminuir para já a taxa normal que existe em Santiago do Cacém, mas, como diz o Luís, provavelmente haver uma taxa reduzida em algumas situações e isenção para outras. Primeiro, criação de emprego, mas criação de emprego duradouro, não é uma criação de emprego esporádica e momentânea, para determinado tipo de atividades, eventualmente, que sejam aquelas atividades em que as empresas a instalarem-se trazem inovação e se enquadram, no fundo, nos propósitos da Câmara em termos de investimento no município. Eu acho que isso poderá ser atrativo para a atração de novas empresas. Relativamente ao IMI familiar, é um facto, quer dizer, também, francamente, não percebo, tenho lido as atas camarárias, a insistência de algumas forças políticas para aplicar o IMI familiar e não percebo esta relutância em fazer isto. Sem ter necessariamente a ver com a questão de IMIs, derramas e IMT, uma das propostas que nós temos, e tem a ver com logo a primeira questão que foi aqui conversada sobre a demografia, eu acho que é importante criarmos o incentivo relativamente ao nascimento. A nossa proposta é criar um cheque, que a gente chama de cheque bebê, que é uma coisa que até já está aplicada em outras autarquias, não é, digamos, ninguém está aqui a inventar a roda, muito daquilo que nós estamos aqui a falar já é aplicado em muitas autarquias e de vários quadrantes políticos, o que é mais curioso, não é? Portanto, a nossa proposta é atribuir no primeiro ano 500 euros no nascimento ou por potências adotadas e no segundo ano 300 euros. Isto é de facto um encargo para o orçamento da Câmara, mas acho que a médio e longo prazo, se queremos estar a pensar numa política demográfica a longo prazo e não é a curto prazo, há alguma receita que a Câmara pode eventualmente perder, mas vai ganhar em termos futuros. Depois, há as questões que têm a ver com aquilo que já falámos do IMI e do IMT, ou seja, quando falámos da questão da habitação. Eu acho que aí nós temos de ter uma política agressiva, no bom sentido, quando há investimento, por exemplo, no ramo imobiliário, em que, como dizia o Bruno, uma parte desse investimento é destinado a custos controlados ou a rendas acessíveis e, portanto, nesse aspecto, a Câmara deve dar um sinal. Deve dar um sinal de que quer diferenciar esse tipo de investimentos e quer atrair esse investimento para o concelho. Portanto, eu, para já, relativamente a esta questão da política fiscal, ficaria por aqui. Obrigado. Posso só já agora? Mas pedir rapidamente. Não, só para dizer que, vamos lá ver, a Câmara atua num quadro de legalidade. Não é? Nós no IMT não há possibilidade de fazer aquilo que está aqui ser alterado. Na taxa do IMI, já foi aqui dito, nós estamos a reduzir progressivamente desde 2016, para que fique claro. Ruben Rosa, pedia também que nos dissesse o que é que defende quanto a estes impostos. E quem diz impostos diz taxas também, faz parte
da atribuição da Câmara poder, por essa via, estimular ou Em relação analisar certas práticas. Em relação a este tema, nós defendemos o máximo de transparência com o município com as populações. Em relação à EMI, como deve ser de conhecimento a nível nacional, o meu partido não é possível, mas é isentar o EMI. O nosso objetivo aqui para o município é reduzir o mínimo legal possível, tal e qual como o PSD e o PS falaram. Também temos uma proposta acerca do EMI familiar. Em relação à derrama, penso, para captar mais investimento, temos que criar incentivo fiscal. Para isso acho que devíamos isentar não só pequenos, mas grandes projetos que comprometessem uma durabilidade e uma empregabilidade de X números de pessoas para cativar, lá está, a empregabilidade. Isso é praticamente o que nós defendemos acerca da política fiscal. Transparência, rigor nas contas públicas da autarquia. Defendemos que as pessoas deverão, não só anualmente, mas regularmente ou semestralmente, receber um balanço das contas da autarquia, o que é que está a ser gasto, o que é que ainda está para cumprir, o que é que não dá para cumprir, as taxas de execução. Penso que poderia-se adaptar um bocadinho o boletim do município com alguns aspectos. O candidato devia saber que isso é público, a Câmara anualmente presta contas aos órgãos municipais e há documentos públicos que dão acesso a vários sítios. É público, mas existe muita gente que desconhece ou que não tem acesso diretamente a essa informação e acho que essa informação tem que chegar a todos os municípios, a todas as casas das pessoas e que a população tem que participar. Através do boletim municipal estão lá os editais. Temos um projeto que é o Orçamento Participativo para todas as freguesias, a atribuição de uma verba para todas as freguesias ao melhor projeto, o que vai dar incentivo e utilidade às pessoas de verem realizados os seus projetos para as suas freguesias, coisas que muito anseiam e que muitas das vezes não conseguem concretizar. E temos casos de outros casos de sucesso noutras câmaras, como Cascais, a criação de um skatepark, que teve imenso sucesso e penso que não deve ser só localizado ao município todo. O orçamento participativo devemos criar por freguesias um orçamento participativo com verbas atribuídas por ano para a realização desses projetos. Esse é o nosso objetivo. Muito obrigado. Por parte do Bloco de Esquerda, Bruno Candeias, quais são as suas propostas? Portanto, para tentar não escamotear aqui a ideia de que os municípios têm grande intervenção do ponto de vista fiscal, isso é mentira. O grande bolo da política fiscal é do Governo. Isto tem que ser dito para compreendermos onde é que se movemos, não é? E, portanto, deste ponto de vista e daquilo que os parques de instrumentos fiscais das autarquias locais, nós, ao longo de vários anos, defendemos sempre a redução do IMI. Atualmente, a taxa tem vindo a baixar paulatinamente e nós temos acompanhado isso na Assembleia Municipal. Defendemos também a questão do IMI familiar, aliás, uma grande luta nossa no Parlamento, e a majoração dos prédios devolutos, também o defendemos há vários anos, e agora já há instrumentos legais para promover essa majoração aos prédios devolutos. Do ponto de vista do IRS, também há uma participação que pode ser devolvida. Eu e o Bloco de Esquerda consideramos que dizer que se deva reduzir o IRS à percentagem é demagogia. Não é justo socialmente. Nós temos que perceber que o IRS é um imposto que, para ser justo, é progressivo. E essa progressividade faz-se com o aumento do número de escalões do IRS que o governo da direita resolveu suprimir e que o próprio governo do Partido Socialista não consegue repor, pelo menos até aos níveis da intervenção da Troika. Esta é que é a questão central do ponto de vista do IRS.
Porque se o município for fazer um desconto à percentagem, ora, muito bem, os que mais ganham vão ter... Beneficiam. Sim, mas vão a beneficiar muito progressividade já está logo na origem quando se paga o imposto, naturalmente, não é? Certo, mas cortar a É uma aposta, percentagem da cortar a devolução aposta, em função daquilo que a pessoa cortar já a pagou. aposta é Aquilo que injusto está a defender socialmente. são duas progressividades. É quando se Não, calcula... no imposto municipal não há progressividade Não porque há há nenhuma. percentagem. Claro. E, portanto, na percentagem nunca existe progressividade. Esta é que é a questão de fundo, não é? Claro. E, portanto, nesta matéria, nós não embarcamos em demagogias. Em relação à derrama, temos acompanhado também aquilo que tem sido a proposta da Câmara, que é a isenção até aos 150 mil euros, que vai atingir, sobretudo, o pequeno tecido económico, as pequenas e médias empresas, e consideramos que é preciso mais energia para tentar criar alguma flexibilidade do ponto de vista da discriminação positiva em relação àquilo que é, por exemplo, a atratividade de empresas, por exemplo, no campo das energias limpas. Devem ter benefícios fiscais, porque são empresas para o futuro, empresas que contribuem para o combate às alterações climáticas, os novos empregos para o clima e também discriminação positiva aos pequenos produtores locais e à geração de negócios que promovam a pequena agricultura biológica, que é fundamental para a saúde pública e para a saúde alimentar. Dito isto, temos também proposto na Assembleia Municipal a automatização da tarifa social da água, que aliás a tarifa social da água já existe, ela já existe, mas não é automática. Portanto, os utentes têm que desenvolver um complexo processo burocrático para aceder a essa taxa. No Parlamento foi possível garantir que, passando essa responsabilidade às Assembleias Municipais, era possível automatizar, através da DGAL, esta taxa, não deixando ninguém de fora. Na Assembleia Municipal, com os votos contra da CDU, do PSD, CDS e a abstenção do Partido Socialista, que se colocou contra esta automatização, diga-se, a proposta do Bloco de Esquerda foi chumbada e ainda temos 1.500 famílias para automatizar esta taxa que estão a ficar de fora e só mesmo para terminar, também poderia contribuir para a discriminação que os utentes de Vila Nova de Santo André estão a sofrer, porque as águas de Santo André não acompanharam o esforço da Câmara Municipal em aliviar os tarifários da água durante o período de pandemia e as águas de Santo André não aliviaram, não acompanharam a medida da Câmara Municipal na tarifa da água e a automatização da tarifa social da água permitia que todos os habitantes de Vila Nova de Santo André, nestas condições, pudessem ter um alívio na taxa da água. Muito rapidamente. Deixe-me só fazer aqui um esclarecimento também para que as pessoas podem estar baralhadas e não querendo entrar em debate com Bruno Candeias, que não sou candidato, mas relativamente à questão do IMI, da devolução do IRS, a situação que temos é as pessoas que pagam mais IRS, pagam mais, já está implícita a progressividade. Quando a Câmara devolve 4 ou 5%, em função da taxa que tiver, devolve em função daquilo que as pessoas pagaram. Uma pessoa que pagou 5 mil euros de IMI recebe 5% dos 5 mil. Uma pessoa que pagou 1.000 recebe 5% dos 1.000. Portanto, a progressividade está calculada ao início, logo quando se faz o apuramento do imposto a pagar. E por isso mesmo, Por isso é que a medida é injusta. A progressividade é uma Portugal, E por isso é que a medida é Tem que Era injusta. isso que estava a defender. Era isso que eu estava... Enquanto não se repuserem os escalões... Deixe-me dizer, é que essa medida põe em causa o princípio, que é o princípio da progressividade. Ou seja, eu ao estar a devolver 5% a todos, de uma forma igual, para já não apanho a maioria deles, como já foi aqui comprovado, porque não sequer têm rendimentos para devolução. E à conta daquilo que é uma receita municipal, nós estamos a beneficiar aqueles que mais ganham. Porque é 5% para todos. Mas aqueles que mais ganham também já pagaram mais imposto. Agora recebem maior devolução porque pagaram mais. Claro que sim. Já está Claro que sim, mas isso contraria, usada. o princípio constitucional da progressividade dos impostos. Neste caso, de impostos sobre rendimentos. E também sabemos que, diz respeito ao IRS, a taxa de imposto é muito elevada já também nos últimos escalões, nos escalões das pessoas que ganham mais. Há pessoas que pagam de IRS 50% dos seus rendimentos, independentemente de defendermos uma sociedade com maior base no mérito ou na igualdade, isto é um facto. Luís Santos, CDS-PP... Relativamente a este assunto, só reforçar que a progressividade aqui já está na origem do imposto e, portanto, a Câmara, depois dos 5% que tem direito do IRS dos municípios,
tem a possibilidade de devolver ou não, e como digo, porque lá está, há municípios da CDU, inclusive do Alcácer do Sal, onde o Presidente da Câmara é o antecessor do atual Presidente, essa medida é tomada, ou seja, há uma devolução de parte do IRS, por isso não é por aí. Aquilo que eu queria dizer aquilo que eu queria dizer rapidamente é relativamente à proposta que o candidato do Bloco de Esquerda falou, que foi apresentado na Assembleia Municipal, sobre a automatização da tarifa social da água, independentemente do sentido de voto, poderia ser ou não o mesmo. A proposta, na altura em que foi colocada, não foi bem explicada e ninguém na Assembleia conseguiu perceber exatamente Voltaremos a apresentar, certamente. Voltaremos a apresentar. Só fazer este reparo. Com mais tempo. Independentemente de qual seja o sentido de voto, que eu não sei qual vai ser. Passamos a um outro tema, ou melhor, um conjunto de temas para a penúltima ronda, antes de depois passarmos às alegações finais por cada um dos candidatos. E eu pedia agora que tentássemos respeitar mesmo os 2 minutos, porque também já não temos assim tanto tempo, para irmos a um conjunto de temas e depois deixo à vossa consideração explorarem mais um ou outro na utilização do tempo que têm, sobre temas que também são muito importantes para a população: a educação, a saúde. Isto tudo se relaciona também com o momento que vivemos do ponto de vista da organização política, em que estão em cima da mesa a descentralização de competências, por enquanto facultativas, no próximo ano obrigatórias, e desta vez começava pelo candidato do Partido Socialista, Artur Ceia. O que é que defende que deve ser o papel da Câmara nestas áreas? Quais são as necessidades do Conselho? Eu, relativamente a esses vários assuntos relacionados com a transferência de competências, eu neste momento encaro a situação com algum receio neste aspecto. Praticamente todas as competências foram negadas ou foram não aceitas pela Câmara Municipal. Portanto, nós temos, neste momento, não existe um histórico de articulação com o Governo Central nas várias áreas, nomeadamente no âmbito das negociações, e, portanto, eu encaro, embora isto seja um desafio que o Partido Socialista e esta criatura aceita de bom grado, porque acredita, em termos da Câmara, isto vai exigir um trabalho redobrado para o ano em termos de preparação. Recursos humanos, reorganização de todos os serviços, de toda a maior parte dos serviços da Câmara, e, portanto, nós temos aqui um desafio bastante assinalável quando assumimos a governação autárquica em Santiago do Cacém. Há políticas prosseguidas por este Executivo que nós concordamos. Ou seja, eu tenho a perspectiva de que, quando nós recebemos uma herança, como nós recebemos a nossa herança na nossa vida pessoal, nós recebemos aspectos positivos e aspectos menos positivos. E, neste caso, há aspectos positivos da herança que vamos receber da CDU. E esses serão para reforçar ou para melhorar. Os aspectos menos positivos nós vamos tentar dar um novo rumo a esta situação. Nós concordamos, por exemplo, com o não fecho das escolas rurais, por exemplo. Nós apreciamos o investimento que este Executivo teve na requalificação das escolas básicas. Temos, obviamente, e temos manifestado isso em vários quadrantes, algumas dúvidas sobre, nomeadamente, algumas opções de natureza arquitetónica que foram encontradas para essa escola, e isso está subejamente documentado e subejamente falado. Eu pertenço à Assembleia de Junta de Freguesia de Santo André, e isso tem sido amplamente referido, não só pelos representantes que lá estão, mas pelas associações de pais, etc. Depois... Já ultrapassou aqui os 2 minutos que tinha pedido, não sei se depois na última intervenção... Está bem, então depois volto a tomar o assunto. Obrigado. Muito obrigado, peço desculpa. Ruben Rosa, do Chega, também o que é que defende quanto à educação, saúde, e se o município já devia ter recolhido as competências ou não? Eu vou começar a falar a nível da saúde. Neste momento ainda não temos a tutela de algumas competências, mas a nível da saúde tentaremos fazer pressão
para que, por exemplo, o hospital tenha mais valências, mais especialidades médicas, que algumas possam ser expandidas também, algumas especialidades, descentralizar um bocadinho o hospital para os centros de saúde. Não podemos ter idas a urgências por coisas que vão impedir a urgência sem ser urgente. Temos que ter, lá está, criar condições para termos uma saúde de qualidade no nosso município. Como tal, vamos, da nossa parte, se formos executivo, vamos pressionar as entidades competentes para darem resposta a essa situação. Estamos preocupados também com o avanço, quando é que começa a requalificação dos centros de saúde, que está estipulado, já foi estipulado, pelo PS, por exemplo, já fizeram referência acerca dessa situação, tanto o de Santo André como o de Santiago do Cacém. Em relação à educação, queremos melhorar as condições dos estabelecimentos de ensino. Quero também elogiar a Câmara, que também não é só estar a criticar, as obras que fizeram em relação às escolas primárias, mas temos que continuar a fazer mais e melhor. Como tudo, ali um dos problemas, que é ali a escola secundária Padre António Macedo, já existe um projeto de qualificação há alguns anos, que ficou sem ser resolvido, e pretendemos, neste caso, perceber porque é que não realmente na altura não foi realizada essa situação. Ruben, também já ultrapassou os 2 minutos. Eu sei bem que o Ruben tem um crédito de tempo muito grande, mas nós agora já estamos aflitos e não conseguiríamos cumprir as 2 rondas que faltam até antes da 1 hora, se não cumprirmos agora aqui rigorosamente os tempos. E por isso mesmo pedia a Álvaro Beijinha que não ultrapassasse os 2 minutos, ou até que se ocupasse menos, não haveria nenhuma injustiça por ter falado mais, que dissesse sobre a habitação, sobre a educação e sobre a saúde o que tiver que dizer, e também explicasse muito rapidamente porque é que a CDU não quis aceitar as competências e se isso realmente, como diz o candidato do PS, não pode ser um problema prático no próximo ano. Primeira questão, a Câmara, na área da educação, aliás, foi agora de alguma forma reconhecido, nós temos investido fortemente naquilo que é a nossa responsabilidade, a responsabilidade municipal. Nós, neste mandato, investimos mais ou menos 4 milhões de euros na requalificação das escolas, nomeadamente dos centros urbanos, a escola número 2 e número 4 em Santo André, a escola de Irmidas, colocámos campos de jogos em várias escolas rurais, recuperámos parques infantis, temos as refeições escolares e os transportes escolares, neste caso, totalmente gratuitos, o complemento de apoio à família e do pré-escolar totalmente gratuito, que eu não conheço uma outra Câmara que o faça, pode haver, mas não conheço. E quando se fala em incentivo à natalidade, ora, aqui está um bom exemplo. Durante 3 anos, os pais têm gratuitamente esta resposta por parte do município, e vários apoios nós temos tido. Na questão da saúde, naturalmente, a Câmara não tem uma responsabilidade direta da saúde, e aquilo que temos feito é estar ao lado das populações na reivindicação por um dos direitos mais elementares do ser humano, que é o direito à saúde. E não tenho visto os outros candidatos, ou muitos dos outros candidatos, a acompanhar as autarquias nesta luta. As várias lutas que temos tido por mais profissionais de saúde, por mais equipamentos de saúde, que não são da responsabilidade da Câmara Municipal, e de facto não os tenho visto. Quanto à questão da delegação de competências, nós temos sido muito claros sobre esta matéria. Aliás, a maioria das autarquias do país, inclusive a do Partido Socialista e do PSD, também não receberam as competências nestas 2 áreas. Por uma razão muito simples, é que o Governo, à boa maneira daquilo que costuma fazer, está a pôr mais pedregulhos na mochila das autarquias, em português, mas não dotando as autarquias dos recursos necessários para assumir essas novas competências. E quando o candidato que chega fala na ESPAM, ainda bem que o falou, aquela escola é da responsabilidade do Ministério da Educação e do Governo. Se o Governo seguisse o exemplo da Câmara na educação, o problema estava resolvido há muitos anos, como a Câmara já resolveu os seus problemas. E estar a responsabilizar a Câmara Municipal, que é uma tentativa, em particular, que o Partido Socialista tenta fazer, de responsabilizar a Câmara Municipal por um problema que é do Partido Socialista, do Governo do Partido Socialista, isto chama-se demagogia, não é? Álvaro Beijinha já passou 7 segundos dos 2 minutos, e passava a palavra agora
Luís Santos, do PSD, CDS, PP, sobre estes Bem, temas também. Relativamente à transferência de competências, eu sou um defensor dessa transferência de competências para as autarquias, até pela questão da proximidade. Aliás, é uma das medidas que temos no nosso programa, que é a transferência de mais competências por parte da Câmara para as juntas de freguesia, nomeadamente aquelas que têm mais a ver com a intervenção, as de proximidade, a intervenção do espaço público, apoio social e por aí fora. Relativamente a este processo de transferência de competências, eu penso que ele foi mal conduzido e deu origem, eu penso que votei em quase todas ao lado do Executivo, porque não foi bem planeado e em muitas delas não estava acompanhado do tal dito envelope financeiro, ou seja, se me estão a atribuir uma competência, têm que me dar as capacidades para executar essa competência. Relativamente a esta questão, e também deixe-me reconhecer, já o disse várias vezes, relativamente à educação, penso que a Câmara tem feito, dentro daquilo que são as suas competências, tem feito um trabalho meritório, tem intervido. Relativamente a essa questão da SPAM, que é uma questão que já dura para nós aqui desde 2017, eu continuo, eu acho que a forma de clarificar esta questão era, por parte, se calhar, do candidato do PS, uma vez que é o mesmo partido do Governo, apresentar ou mostrar qual foi a proposta que efetivamente foi apresentada à Câmara, porque eu defendo que a Câmara deve intervir e deve ser uma parte da solução, se tiver essa oportunidade, deve contribuir, mas é preciso que contribua ou que saiba com o que é que tem que contribuir e que as condições lhe sejam apresentadas à partida, para não acontecer como, por exemplo, aconteceu no plano de erradicação do amianto, que acabou por ser um bocado a mesma coisa. Propõe-se às câmaras que ajudem, mas depois as câmaras, afinal, deparam-se com uma situação que não é aquela que lhes tinha sido prometida, e por isso eu acho que deve ser clarificado. Muito obrigado. Para encerrar esta ronda, Bruno Candeias, do Bloco de Esquerda, sobre estas duas áreas, educação, saúde e as competências. Então, nestas duas áreas, da saúde e da educação, nós não podemos continuar a viver num município onde ficamos sempre com o receio de, no dia da manhã, encerrarem camas no hospital, no dia da manhã não existirem profissionais de saúde para acompanhar os doentes, dos centros de saúde estarem degradados e o Ministério da Saúde não investir. Há para aí anúncios, muitos anúncios, mas obra concreta ainda não vimos nada. Na educação, não podemos continuar a viver num município onde não abrem, no período devido, as escolas rurais, como aconteceu há bem pouco tempo, no caso de Deixa o Resto, São Bartolomeu... Por responsabilidade do Ministério, não da Câmara. Da Educação, claro que sim. Não há apoio a alunos, por exemplo, ou faltam ainda apoios para alunos com necessidades especiais, ou a própria gestão pública também das cantinas, que é também um instrumento ao serviço do desenvolvimento económico local, porque os alimentos são de base local. O Bloco de Esquerda não se tem demitido desta luta. Tem estado na rua, tem estado com as populações, tem estado na luta concreta pela exigência de melhores condições de saúde e de educação, e também com as associações de pais. Que isto fique bem claro, o candidato da CDU há pouco disse, mas o Bloco de Esquerda tem acompanhado, alguns têm acompanhado estas lutas, para dizer que o processo de descentralização não passa de um embuste antidemocrático, um embuste antidemocrático criado pelo PS e pelo PSD, que vai desresponsabilizar o Estado em funções sociais universais e que devem ser uma garantia, como a saúde e a educação, e não ouvi nenhum candidato aqui hoje falar na regionalização, que é efetivamente um instrumento ao serviço do povo para garantir a coesão e a democracia nos territórios. Muito obrigado. Ainda acabou por concluir antes dos 2 minutos e o candidato Luís Santos estava a pedir a palavra, eu não tenho como negar, uma vez que ele tem sido dos que tem falado menos. 10 segundos, só para relembrar aqui ao candidato, quer da CDU, quer do Bloco de Esquerda, que frisam aqui que têm estado nessa luta e nessa reivindicação, mas que consecutivamente ao longo destes anos têm viabilizado, os partidos que representam têm viabilizado os orçamentos. E é em sede de orçamento que se fazem essas reivindicações, à exceção do último, que o Bloco de Esquerda já não aprovou. Mas é aí que se fazem essas reivindicações. Muito obrigado. Vamos então à ronda final, em que pedimos aos candidatos que façam as suas últimas alegações e que argumentem por que razão é que os eleitores devem votar na sua candidatura. E íamos seguir a ordem inversa àquela com que usámos no início, e assim sendo, começávamos por Álvaro Beijinha, com 1 minuto para cada candidato, porque já não temos tempo para gerir com a antecedência necessária, mas estamos em direto nas rádios, também têm que fazer o seu fecho da emissão
e pedia então a Álvaro Beijinha que, tentando cumprir 1 minuto, nos dissesse o que é que as pessoas devem votar na CDU. Então, as pessoas devem votar da CDU por tudo aquilo que nós temos feito em benefício deste município e destas populações. É isso que nós queremos continuar a fazer, o progresso do nosso concelho, sempre próximo das pessoas, no terreno, não aparecer apenas de 4 em 4 anos com promessas vãs. E por isso, ao votarem na CDU, seguramente que votam em pessoas experientes, competentes, honestas e que têm sempre o seu foco principal é sempre nas pessoas. Muito obrigado, gastou apenas 30 segundos. E Luís Santos, do PSD, CDS, PP. Eu queria deixar, em primeiro lugar, deixar aqui uma palavra para os trabalhadores da autarquia e dizer-lhes que podem contar com alguém que valoriza o seu trabalho e que se preocupa com aquilo que são as suas condições de trabalho. Caso seja eleito, serão um parceiro dos trabalhadores. Também aos presidentes da Junta, que podem contar também aqui com um parceiro interessado em ajudar e em transferir-lhe, como disse, algumas competências para que possam fazer esse serviço de proximidade, e a todos os santiaguenses, que podem contar com alguém que tem, de facto, um objetivo, uma ambição de concretizar aquelas que são as potencialidades do nosso concelho, e se nós continuamos a dizer que temos potencial, é porque esse potencial não está concretizado. E por isso acho que é a altura, e espero que as pessoas percebam isso e que nos deem essa oportunidade, que é a altura de começar a fazer uma mudança, porque o nosso concelho de facto merece muito mais e precisa de muito mais, e precisa de alguém que tenha essa estratégia e esse objetivo. Obrigado, também ficou abaixo do minuto. Bruno Candeias, do Bloco de Gostava Esquerda. de, nesta última intervenção, reforçar o apelo ao voto no próximo dia 26 de setembro, o apelo à participação, a este direito, a uma conquista, que é uma conquista de abril. O nosso voto é uma conquista que nós não devemos abdicar e devemos lembrar-nos sempre, em todos os momentos eleitorais, daquilo que muitos trabalharam e que muitos sofreram para hoje podermos viver em democracia. E com isto, o Bloco de Esquerda apresenta-se a estas eleições, como foi evidente também aqui hoje, com uma resposta social e ecológica, preparado para os desafios que temos que enfrentar para o futuro, com uma candidatura ecossocialista para o nosso município, e estamos determinados, com o apoio da nossa população, em eleger pela primeira vez um vereador e criar com isto uma nova dinâmica democrática e uma nova correlação de forças que nos permita influenciar a governação local. 59 segundos, muito obrigado. Ruben Rosa, do Chega. Nós, como todos já sabem, somos uma força política nova aqui no Concelho, constituída por gente jovem, dinâmica, crescente e que pensa nos problemas do Concelho e que não terá qualquer problema de questionará, seja o que for, e que fará oposição, se for neste caso, se não formos executivo, sem qualquer medo. Temos uma visão de um Concelho mais justo, mais equilibrado, mais dinâmico, mais rico, culturalmente e socioeconomicamente mais envolvido. Penso que, pronto, somos uma alternativa nova. As pessoas, dia 26, fazem a sua escolha democraticamente. Muito obrigado. Passamos então para a última intervenção de Artur Ceia, do Partido Socialista. Obrigado. Em primeiro lugar, queria desde já convidar o Bruno, porque amanhã há a inauguração da extensão de saúde na Abela, portanto, ele provavelmente não Tenho que trabalhar. Lá ir. De qualquer forma, relativamente a uma alusão da questão dos pedregulhos, quer dizer, de facto, o Governo eventualmente terá a entregar pedregulhos, mas a Câmara, ao próximo Executivo, vai entregar toneladas de pedregulhos, não é? Pronto. De qualquer forma, relativamente ao que interessa, nós consideramos que este poder autárquico há mais de 45 anos da CDU está esgotado em termos de ideias, ou seja, aquilo que nos espera no futuro é a mesma receita, não é expectável que com a mesma receita a gente consiga atingir resultados completamente diferentes. Na nossa opinião, a candidatura do Partido Socialista, pela sua visão e pela sua estratégia, é aquela que estará melhor apetrechada para fazer a mudança em Santiago do Cacém. Nós estamos preocupados com o futuro, não estamos preocupados com o passado. Temos medidas concretas para aplicar, temos 11 eixos estratégicos e 88 medidas para executar. Já passou 7 segundos, agradecia-lhe. E apelar ao voto no dia 26 de todos. Muito obrigado, passou 12 segundos, mas também referiu-se a duas coisas que tinham sido ditas relativamente ao Partido Socialista e há aqui algum direito de resposta que não foi dado logo na altura. Acho que
tivemos um debate muito equilibrado. Agradecer a todos, não apenas a presença, mas a forma como contribuíram para que as ideias é que sobressaíssem e o debate pudesse ser o mais esclarecedor possível. Agradecer às pessoas que nos acompanharam, quer aqui presencialmente no Auditório Municipal António Chainho, quer em casa ou noutro sítio, através das rádios M24, que está a transmitir em direto, e da Rádio Sines, também fez a transmissão em direto. Quem está a seguir através das redes sociais, agradecemos que façam a partilha, que nos ajudem a que esta transmissão, este debate, chegue ao maior número possível de eleitores e municípios do Concelho de Santiago do Cacém, porque é assim que esta troca de ideias e esta iniciativa pode ter a sua utilidade. E amanhã voltaremos a estar em direto no outro concelho, a partir das 11 horas da manhã, para o debate no Concelho de Sines. Esta é uma iniciativa do jornal O Setuvalense, com a Rádio M24, a Rádio Sines, a Rádio Popular FM, o jornal ULEM e numa produção e transmissão da empresa Morning Panorama. Muito obrigado pela sua atenção. Até amanhã.